Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Hoje o vídeo vai falar sobre: será que sua pele acostuma com o cosmético que você está usando e ele para de fazer efeito? Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo. Seja bem-vindo ao canal e à família da pele. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema de o nosso creme que a gente passa na pele, o nosso sérum, nosso protetor solar, nosso creme para os olhos. Será que ele se acostuma com a nossa pele se acostuma e deixa de fazer efeito? Então, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes é importante para que esse vídeo engaje e mais pessoas possam ver, aquele like e bora pro vídeo. Pessoal, é uma dúvida muito comum. Isso é dúvida com shampoo, com creme, com sérum e etc e tal. Independente se o problema é hidratação, manchas, acne ou envelhecimento, o cosmético ele vai ter uma predisposição. Por exemplo, vamos dar um exemplo, um creme de mancha. Um creme de mancha, o que ele vai fazer? Ele tem ativos clareadores, às vezes eles podem conter ácidos para ter uma ação de renovação junto com ativos clareadores. Às vezes ele tem clareadores e antioxidantes, não entrando com ácido. E quando ele se propõe entrar com um clareador, qual é a função? Ao contato com a pele, aplicando dia a dia, ele vai tendo a sua ação, entrando, dependendo do seu princípio ativo, ele vai atuar em um mecanismo do sistema de clareamento da pele, às vezes chegando até o núcleo da célula que produz as manchas, que são os melanócitos. Então, hoje a cosmética ela está muito avançada em termos de eficácia, princípio ativo e tecnologia. Porém, a gente tem que pensar, usamos clareadores tecnológicos que trabalham em vários mecanismos que poderiam formar a mancha. A gente vai, clareia e para de clarear. Por que será que aconteceu isso? Será que eu estou usando menos creme? Será que se o sérum ou o creme parou de funcionar e eu vou ter que trocar? O que pode ser? Eu dei um exemplo da mancha, porque a mancha ela tem duas vertentes que podem interferir na limitação de mancha. Existe, quando a gente fala em melasma, ou seja, aquelas manchas multifatoriais que algumas pessoas desenvolvem por uso de anticoncepcional, gravidez ou outros fatores, ela pode ser uma mancha epidérmica. Epidérmica é onde está a nossa pele, que ela faz a sua renovação celular. E algumas peles, o nosso melanócito, que é nosso povinho para cima, que ficaria na epiderme, ele fica preguiçoso e faz isso e começa a jogar pigmento na derme, aonde fica o nosso fibroblasto, aquele cara que é fantástico para manter a saúde da pele e rejuvenescer, porque ele produz ácido hialurônico, colágeno e elastina. Ele mantém uma derme saudável, uma derme jovem. Mas quando a gente joga pigmentos na nossa derme, a gente não tem renovação celular. Por isso que quando se faz tatuagem, a agulha tem uma ação mais profunda, porque naquela região a tinta não vai ser empurrada para as células fazer uma renovação celular e sair. O que existe na tatuagem, na mudança de cor, é questão de oxidação.
Não tem nada a ver com ela vai ficando mais fraca por causa de renovação. Não. Então, a mancha, quando ela está na derme, você precisa entrar com procedimentos na clínica para que ela possa ter uma efetividade. Mas vamos voltar para o cosmético. E se eu passo o meu creme e não é na derme o meu problema, por que ele parou de funcionar? Simples, pessoal. Quando a gente pensa num cosmético, num desenvolvimento de um cosmético, ele tem, vamos pensar do ácido códico, que muitos de vocês que têm mancha já ouviram falar. O ácido códico, vamos pensar que numa dosagem ele tem uma efetividade em até 30% dessa mancha. Então vamos pensar que ele chegou próximo dos 30%. Mas você tem mais mancha. E aí, como é que faz? Simples. Se o ácido códico ele chegou no seu limite, eu posso entrar, por exemplo, com outro ativo que vocês talvez já ouviram a falar, o hexorresorcinol, que é um outro clareador. Então, o hexorresorcinol, ele tem uma semelhança com a hidroquinona, mas ele não tem o efeito de agravar a pele, de sensibilizar e trazer os efeitos adversos que o uso prolongado da hidroquinona causa. Então, ele vai pegar, por exemplo, dali, desses 30% clareado, que já clareou, em diante, aonde que você vai falar, nossa, esse creme está clareando. Não é que ele está clareando, é que o ácido códico, ele chegou no seu limite e você manteve. E você, quando entrou com outro princípio ativo, ele começou de uma mancha mais clara, trazendo mais efetividade. Então, pessoal, cosmético, ele não se acostuma, mas ele tem a sua limitação de ação. Por exemplo, agora eu vou falar de rejuvenescimento. Por exemplo, você vai entrar, que voltou, depois da década de 90, o retinol voltou com força. Agora, o retinol, quem já usou, vários profissionais, existem várias pessoas, TikTok, Instagram, YouTube, falando dele. Por quê? Ele é um derivado da vitamina A, que quando entrado na pele, ele é metabolizado e parte dele se transforma em ácido retinóico. Isso vai fazer acelerar a renovação celular, ou seja, aumentar o nosso turnover celular. Vai ajudar a estimular colágeno, vai indiretamente clarear uma mancha, fechar os poros, porque a partir do momento que eu faço essa renovação, se eu tenho mancha na epiderme, ela vai sair. Eu sempre gosto de falar de mancha na epiderme, de um exemplo da cenoura. A cenoura, quando às vezes a gente vai no sacolão e vê que ela está meio opaca, cheia de risquinho, o que a gente vai fazer chegando em casa para utilizar? Vai higienizar, vai pegar um descascador e conforme vai descascando, vai percebendo que ela fica um laranja vivo, uniforme, viçoso. É mais ou menos isso o que ácidos clareadores, por exemplo, como o ácido glicólico, o retinol faz. Ele faz a renovação celular e indiretamente clareia a pele. Ele não atua na inibição da formação de pigmento ou na transferência, mas sim para remover o pigmento já instalado. Mas o retinol, ele é muito bem falado porque é estudado, eu acho que desde a década de 60, estudos e mais estudos sobre ácido retinóico e seus derivados. Só que lembrando que o ácido retinóico, ele é um medicamento. Não deveria ser usado de uma maneira indiscriminada. Tem pessoas que usam. Por quê, pessoal? Para ficar no domínio, por exemplo, de médicos? Não, não é por isso. É porque
Se você não usar a dosagem certa, e nem toda a pele suporta, ele pode gerar efeitos adversos. E daí você vai ter que entrar, às vezes, em alguns tratamentos para poder corrigir. Aí entra o retinol, porque ele é um produto seguro, efetivo, que suaviza linhas finas, previne novas linhas, melhora a textura da pele, como poros, excesso de pele morta vai sair, vai prevenir a formação de rugas, vai melhorar a elasticidade, diminuindo a aparência de flacidez. Só porque eu falei dele, que ele vai agir até certo ponto. Aí o que acontece? Você quer mais? Você vai ter que recorrer a procedimentos clínicos, como por exemplo o laser labial, como por exemplo peelings em consultório, para que você almeje. Porque o retinol parou de fazer o efeito? Não, porque ele chegou no seu limite. E se eu parar e depois voltar, você vai voltar a ter uma renovação depois de um tempo lenta, a pele vai voltar a ficar opaca, as linhas mais visíveis, e depois você vai voltar. Então, não é sentido. Mas o que você pode, por exemplo, num rejuvenescimento? Usou retinol. Deu um tempo que usou retinol, precisa tirar o retinol? Não, você pode entrar com outros dermocosméticos, como por exemplo, fatores de crescimento. Fatores de crescimento, o fitofator de crescimento, ele vai fazer sinalização para a nossa pele para induzir colágeno. E foram feitos estudos e mostrado em vivo, ou seja, em pessoas, pessoal. Porque na pesquisa existe duas formas de a gente avaliar. Em vivo, o que é mais restrito, porque ele só vai ser em vivo quando ele já passou em todas as etapas de eficácia e segurança. E in vitro. In vitro, o que seria? Ele pega no laboratório uma lâmina da pele, pega uma célula, leva em cultura, aplica o princípio ativo e vai verificando qual a sua evolução. Mas isso são estudos que eu falo que dão uma noção o que o cosmético vai fazer. Mas nem de longe é comparado quando usado na nossa pele, na gente vivo, né, pessoal? Então, por exemplo, os fatores de crescimento, você pode, por exemplo, entrar com alguns antioxidantes. Eu gosto muito em peles maduras, ou seja, quando eu quero cuidar de envelhecimento. Eu odeio esse termo pele madura, mesmo porque eu falo que a gente cuida do envelhecimento desde os 20 anos e nem por isso a gente está querendo esconder a nossa idade, mas sim envelhecer com qualidade. Então, o Resveratrol, pessoal, o grande diferencial, além de ele ser antioxidante, ele protege as nossas células para aumentar a longevidade celular. No passado, eu acredito que a Avon, não sei se era esse ativo, mas ela usava um produto com princípio ativo rico em prolongar as sirtuínas, que nada mais é que prolongar a longevidade celular. Então o Resveratrol, ele faz isso. Da onde é extraído o Resveratrol? Da uva, pessoal. Na verdade, da semente da uva. Então, se você entra com retinol, percebeu que ele parou a sua ação, parece que estacionou, sem estresse. Não quer fazer o tratamento clínico porque acha que sua pele não precisa, ou você não está a fim de fazer um investimento nesse momento, está tudo bem. Entra com Resveratrol, entra com fatores de crescimento. Isso vai fazer a tua pele, dali em diante, o retinol vai mantendo e os outros ativos vão melhorando a questão de produção de colágeno, deixando a pele mais elástica, com menos linha. Mas, pessoal, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, e você que está me ouvindo, eu acho que é importante a gente saber. Não
aumentar a expectativa do cosmético, achando que ele vai resolver tua vida. Eu sempre falo, Muniz, você está dizendo então que cosmético é balela? Não, não é balela. Tanto que eu uso todos os dias, eu uso desde os, eu acho, 15 anos eu uso, e tem um monte de cosmético que eu uso. Eu faço um investimento em mim. Porque eu trabalho com isso? Não, porque eu gosto. E por eu trabalhar com isso, eu tenho mais informações, então eu posso escolher melhor alguns cosméticos. Mas o que eu falo? Não jogar uma expectativa alta. Por exemplo, eu tenho uma flacidez acentuada e uma linha. Cosmético nenhum vai fazer uma reversão. Pessoal, às vezes, quando a pessoa vem com envelhecimento avançado, a gente não faz um procedimento. Nem na clínica, nem o melhor produto, o procedimento na clínica, ele é capaz de fazer uma correção. Às vezes, nenhuma plástica consegue, porque as pessoas colocam a plástica como último. Só que a plástica, na minha opinião, é fazer remoção de excesso de pele e reposicionamento muscular. Ele não vai trabalhar a qualidade de pele. Isso é tratamento clínico e o uso constante de cosmético em casa. Então, por exemplo, no envelhecimento muito avançado, às vezes você vai ter que recorrer ao peeling de fenol, bioestimulador, toxina, lasers, para que neste conjunto você tenha um resultado efetivo. E às vezes, pessoal, você vai ter que repetir algumas vezes, dependendo do grau do seu envelhecimento. Mas o cosmético, ele não para de funcionar. E ele deve ser usado de uso contínuo para suavizar o que a gente tem e prevenir. Mas, Munir, se eu tenho acne, manchas e rugas, pessoal, a melhor opção é procurar um profissional. Porém, vou dar aqui uma dica de produtos que você poderia usar para cuidar no geral. O ácido glicólico, lembrando, pessoal, que eu não gosto de uma dosagem alta quando a pessoa não é assistida, não é por um profissional, porque eu já vi muitos pacientes meus se queimarem com ácido. E depois vem aqui para eu poder consertar. Então, eu não gosto. Então, minha dica é, mas eu só encontro com 10%, que para quem não está habituado com ácido, eu acho alto. Então, o que eu falo? Passa um hidratante que você está habituado, absorveu e passa o ácido glicólico. E também um outro produto seria o retinol. São essas duas dicas que ajudariam a tratar todos os tipos dessas queixas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você achava que o seu cosmético não funcionava, deixa aqui o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!